Você pode dispensar. Muito boa noite, Deus abençoe a todos. Vamos começar a nossa aula de Teologia dos Princípios Batistas. Já recebi os trabalhos de todos, faltam Luan, Carmen Raquel, Ana Rafaela e Edson. Ok? É importante vocês enviarem, eu recebi até 6 horas da tarde, mas vou abrir a sessão até meia-noite para vocês me entregarem o trabalho, para vocês estarem com a nota, porque cada trabalho desse é uma nota, viu? Pai amado, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, teu favor, tua misericórdia nos nossos corações, nos instrua segundo a tua palavra, em nosso entendimento, para compreendermos a teologia, especialmente da nossa denominação batista. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém, amém, amém. A maneira como a pessoa vê o ensino da Bíblia sobre a igreja vai determinar de modo claro qual é o seu conceito no assunto eclesiológico batista. Isso é muito importante você saber, ser sabedor disso, ok? Então, nós batistas cremos que Deus trabalha com a igreja local. A centralidade é sempre a igreja local e não organizações para-eclesiásticas. Quais são as organizações para-eclesiásticas? Quais são? Associações, convenções estaduais, convenções nacionais, seminário teológico, abrigo de idosos evangélicos, hospital evangélico. A igreja, ela tem esses serviços sociais e educacionais, mas Deus trabalha com a igreja local. Você que é um missionário, você deve você tem a sua autoridade, que é o seu pastor local. O seu pastor local é a sua autoridade. Então, você não pode fazer nada independente. Então, quem envia missionários à igreja, lá em Atos 15, 25 e 28, eles oraram e, orientados pelo Espírito Santo, enviaram missionários para o mundo inteiro pregar o evangelho. Quem foi que enviou? A igreja. O seminário teológico é um braço forte da igreja para auxiliar a igreja no conhecimento teológico e doutrinário da palavra de Deus. Mas é importante notar que Deus trabalha com a igreja. Eu quero que vocês me entendam isso. Deus trabalha com a igreja do Senhor. Quem presta relatório, o missionário presta relatório à igreja. É muito importante ter esse entendimento. Ok? Muito bem. Então, nós cremos que Deus trabalha com a igreja. No livro de Atos, que é um livro histórico, descritivo, vai demonstrar, por A mais B, que a centralidade da evangelização são as igrejas locais. Não a igreja no singular, mas as igrejas locais. Então, é muito importante ter esse entendimento da palavra de Deus. Muito salutar. Então, qual é o lugar da igreja neotestamentária? É um lugar de glória, é um lugar de bênção. Eu fico muito constrangido com a liquidez que o mundo moderno encara as igrejas evangélicas, especialmente a nossa igreja batista. As pessoas vivem um relacionamento líquido, fruto de uma geração sem compromisso com a palavra de Deus. Muda de igreja como se muda de roupa. Muda de igreja como se negocia uma moto, uma casa e um carro. E não deve ser assim. A nossa lealdade é com a igreja local. Se a igreja local estiver se afastando do evangelho, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos procurar a liderança para a liderança se entender. Se a liderança continuar na apostasia no erro, aí você sai da igreja e vai para outra igreja local que ensina a verdade. O único motivo de sair da igreja é mudar de endereço, ou o líder da igreja local está tendo em pecado ou em apostasia, em rebelião contra a palavra do Senhor. De resto, você tem que entender. Essa é a pirâmide, que muita gente não entende. A base da pirâmide, ela vai dizer a quem se presta conta. A base da pirâmide presta conta ao topo. Quem está no topo? Igreja local. A associação vem depois, convenção estadual vem depois, convenção nacional vem depois. Nosso caso aqui é igreja local, associação de igrejas batistas do sertão da Paraíba, convenção batista paraibana e convenção batista brasileira. A convenção batista brasileira, ela sugere, a convenção batista estadual, ela sugere
a associação sugere e a igreja local atenta se ela quiser. Ela tem liberdade de rejeitar ou aceitar uma instrução normativa eleita por uma associação, por uma convenção. Aprendam isso. Isso todo batista tem que entender. Nós temos 4 regimes locais de entendimento de organização eclesiástica. Primeiro é o papal. O Papa Francisco morreu, está na moda o assunto do Papa, é uma monarquia. O Papa diz e o povo tem que obedecer. A segunda forma de governo é episcopal, que é a aristocracia sacerdotal. O que é isso? É um grupo de presbíteros e pastores que orientam e dirigem a igreja. O maior exemplo é a Assembleia de Deus. Na Paraíba tem vários ministérios da Assembleia de Deus. E o principal ministério Paraíba, ele orienta a igreja de Cochichola, a igreja de Catolé do Rocha, a igreja de Malta, a igreja de Patos. Lá de João Pessoa, o pastor presidente comanda tudo. É uma aristocracia sacerdotal. Temos outro exemplo de governo presbiteriano, que é uma variação aristocrática. Como é que ela se move? O grupo de presbíteros, incluindo pastores e presbíteros, segundo eles, se reúnem e tomam as decisões. A igreja local só tem uma decisão para tomar: ela aceitar ou rejeitar um pastor. E o nosso regime é o melhor que tem, é o congregacional, onde as pessoas democraticamente são representadas por uma diretoria, e essa diretoria sugere à igreja, a igreja acata ou não. Acatando, a igreja vai colocar em prática, a diretoria vai executar, não acatando, volta tudo de novo no mesmo processo. Então, o nosso regime é congregacional, é o regime democrático, é o regime melhor que se tem para viver no mundo eclesiástico. Então, tem o papal, o episcopal, o presbiteriano e o congregacional. Caminhando. E aqui nós temos as bases bíblicas: Mateus 18, 17, Atos 1, 15, 26, Atos 6, 2 a 5, Atos 15, 2, 4, 1 Coríntios 5, de 1 a 8. Toda a escritura acompanha o zelo eclesiástico de congregacionalismo. Não a monarquia, não a aristocracia, não ao presbiterianismo, e sim a igreja democrática congregacional. Baseado nessas passagens, vamos compreender que, de acordo com a Bíblia, a direção de Cristo vai fazer com que a congregação administre seus negócios, compre e venda, discipline seus membros e tem seus oficiais, pastores e diáconos. Os irmãos que fizeram o trabalho já perceberam na pesquisa que vocês fizeram que os batistas não têm presbítero, não têm ancião. Isso é invenção. Eu fico chateado com alguns pastores aqui do Brasil, pastor batista, que consagram uma pessoa para presbítero. Que conversa é essa, rapaz? Eu vou explicar por que é errado isso aí. Ok? Vamos lá, tá aqui, ó. Obedecei os vossos pastores. O pastor, quando apacenta, quando cuida das ovelhas, ele é pastor. Quando ele aconselha, ele é um ancião. Quando ele supervisiona, ele é um bispo. Quando ele preside ou dirige, ele é um presbítero. Então, nós só temos 2 oficiais na Igreja Batista: pastor e diácono. O ancião é o pastor, o bispo é o pastor e o presbítero é o pastor. São funções. Pastor apacenta, ancião aconselha, bispo supervisiona, presbítero preside e dirige a organização. E os diáconos servem a 3 mesas. A mesa do Senhor, a mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor. A mesa do pastor, para saber se o pastor está bem, condignamente, se a igreja paga em dia, se a igreja vê alguma necessidade. Quem cobra o salário do pastor em dia não é o pastor, é o diácono que cobra. Irmãos, vamos entregar o dízimo, vamos ofertar, o pastor está atrasado seu salário.
E a outra mesa é a mesa dos necessitados, dos pobres, conforme Atos capítulo 6. Quem são esses? As viúvas, verdadeiramente viúvas, como Paulo diz a Tito, que não tem BPC, que não tem pensão, os órfãos que não têm pai, que não têm mãe, e as pessoas pobres, carentes, vulneráveis socialmente, devem ser alvo dos diáconos. Já o pastor, ele vai orar e vai ler a Bíblia e pregar a palavra. Quem vai cuidar disso aí, dos pobres, da mesa do Senhor, da mesa do pastor e da mesa dos pobres, são os diáconos. E o pastor, ele é ancião, ele é bispo, ele é presbítero ao mesmo tempo. Igreja Batista que consagra presbítero está errada de acordo com a eclesiologia batista. Alguma dúvida, meus irmãos? Não, pastor. Espero que não tenha. Isso aqui é fácil demais. Está aqui as passagens que eu vou passar para vocês olharem em casa com calma, bem direitinho. Então, qual é o lugar da igreja local? É o lugar da teocracia. A igreja batista, de certa forma, ela é uma teocracia. Por quê? Vamos com calma. Nós aprendemos que cada igreja local é soberana, isto é, ela dirige os seus negócios. Vamos dar um exemplo. Igreja Evangélica Batista em Missão, do seminarista Flávio, aí é bem, foi organizada pela Igreja Evangélica Batista de Patos. A Igreja Evangélica Batista de Patos não interfere nos negócios e escolhas da IEBEM. A IEBEM agora, há alguns anos atrás, ela é soberana, ela é autônoma e ela é independente ao executar o seu trabalho e orientar a sua vida eclesiástica. Por isso que é uma teocracia, porque é o governo de Deus entre os homens. Agora, qual é o sinal de que estamos fazendo a vontade de Deus na tomada de decisões na Igreja Batista? Está em Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Decisões intempestivas, decisões por impulso, decisões por birra, decisões por vingança, decisões por raiva, por melhor que sejam as decisões, elas não corroboram o Espírito de Cristo, que é de harmonia, paz, amor e liberalidade. Então, o lugar é importante. Olha, eu tenho um voto com Deus. Eu só aceito o ministério pastoral para pastorear outra igreja se o convite vier assim. Foi unanimidade. Porque se não for unanimidade, eu não vou aceitar. Porque eu não vou entrar com já alguém contra o meu ministério. Eu vou fazer o ministério por unanimidade e as pessoas vão ser contra mim de acordo com a minha caminhada. Eles serão a favor ou contra o meu trabalho de acordo com a minha caminhada. Agora, já entrar perdendo não dá certo. Então, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações e sede agradecidos. O sinal de que a igreja local está teocrática é a paz de Cristo. Qual é o lugar das associações, das convenções? Para fazer missões, para cooperar. Por exemplo, a igreja evangélica Batista de Missão, ela não pode sustentar um obreiro, alguém pediu a palavra? Um obreiro distante. Pois não, Francisco Dalto, pode falar. Acho que o senhor falou com relação a convite de pastoreio. Eu gostaria de fazer uma pergunta dentro desse assunto. Como se dá, por exemplo, essa questão de convite para pastorear? Parte da igreja local ou de alguma convenção? Assim, eu pergunto porque aqui nós temos muitos seminaristas que vão ser formados, né, em pastoral de teologia, e alguns vão ser consagrados também a pastores. Então, é interessante a gente conhecer essa questão também do convite para o pastoreio. Como é que se dá? Se dá da seguinte forma, por exemplo. Vamos dar um exemplo da IEBEM. A IEBEM está em processo de sucessão pastoral do irmão Flávio. Não é isso, Flávio? Sim, pastor. Pronto, estão precisando de um pastor. O que é que eles fazem? Eles oram, escolhem uma comissão de sucessão pastoral, essa comissão de membros idôneos. Essa comissão vai analisar os nomes que tem no cenário paraibano e vai convidar para pregar, para conhecer e fazer perguntas, fazer uma sabatina com o candidato ao ministério daquela igreja. Então ele vai ser sabatinado. A igreja ouve
um, dois, três, quatro ou tantos pastores quantas vezes forem necessárias. Em se agradando de um, faz o convite, através de uma carta. Vem para o meu desta informar que a igreja tal e tal e tal, do bairro tal, da cidade tal, se reuniu em Assembleia Extraordinária e por unanimidade, ou por 100 votos a 20 votos contra, vem convidar a Vossa Senhoria para ser o pastor da igreja. As condições salariais são estas: 2 salários, INSS, FGTM, férias, 13º, pronto. Aí o pastor, irmão Dalton, recebe aquela carta e vai orar. Ele já foi convidado. Se ele disser sim, é só marcar a posse e começa o ministério. Se ele disser não, vai voltar tudo novamente. No caso de seminaristas, por exemplo, seminaristas, eu quero consagrar um seminarista da minha igreja. Aí o que é que eu faço? Eu, como pastor, reúno a diretoria e digo: olha, o irmão Maico tem condições de ser um pastor. Está terminando o curso, vai terminar esse ano, vamos convidar ele para o ministério pastoral. A diretoria autoriza, vai para a Assembleia da Igreja. A Assembleia vota favorável. Marca-se o concílio. O Concílio Batista da seguinte forma: é uma prova com 200 questões para responder em 4 horas, por escrito. Responde as questões. Se aprovado, vai para a entrevista com a esposa e a sabatina oral e verbal com o candidato. O candidato sendo aprovado, com um mês, marca-se a data de consagração. Ponto final, marcou a data de consagração, consagra ele, e se uma igreja convidou ele, dá posse numa igreja, ou então dá posse na própria igreja. Alguma dúvida, Dalton? Não, pastor. É Então, dessa assim, maneira. A igreja também ela tem autonomia de escolher o seu pastor, né? A igreja tem autonomia. Por exemplo, se a comissão disser assim: vamos escolher o pastor Ranieri, a igreja diz: não, o pastor Ranieri não, a gente quer Dalton. A gente quer o Dalton. Então o Dalton vai ser o nosso pastor. Vamos votar. Quem é a favor de Ranieri? 30 pessoas. Quem é a favor de Dalton? 100 pessoas. Por 100 votos a 30, isso é voto aberto, com levantar de mão, voto aberto. Com 100 votos a 30, Dalton foi escolhido pastor. Irmão Júlio César? Obrigado, pastor. Boa noite, pastor Paz. Pastor, só para falar um pouco da soberania, né, da igreja. No caso da minha igreja, meu pastor da nossa igreja, ele faleceu, né, agora em fevereiro. E só para mostrar a soberania da igreja, a igreja se reuniu em assembleia, né? E hoje eu era vice-presidente e hoje sou presidente da igreja, mesmo ainda sem ser consagrado ao ministério, né? A igreja decidiu por unanimidade aguardar esse períodozinho que eu ainda tenho para terminar o seminário e logo após a minha ordenação assumir a igreja. Perfeitamente, porque no organograma eclesiástico batista, o presidente não é obrigado a ser o pastor. Ele não é obrigado a ser pastor, o presidente. Pode ser uma diaconisa, um diácono, um irmão, até que se escolha um pastor. Ou pegue esse irmão e leve para o seminário, ele faça o curso de teologia e se prepare teologicamente e seja um pastor. Porque a nossa organização, ela permite isso. Ela é muito aberta, a nossa organização, muito tranquila de trabalhar. Temos muitos problemas, mas os mecanismos de defesa são mais poderosos. Os contrapesos, por exemplo. O pastor tem autoridade na Bíblia. Se a igreja disser assim: irmãos, vamos votar o casamento homossexual na igreja. A igreja votou. E o pastor diz: eu sou contra. Aí o pastor tem a autoridade bíblica de derrubar aquele dispositivo votado. Mas se a igreja insistir, o pastor diz: ó, irmão, se vocês ficam com o diabo aí e com o pecado, eu vou ficar com Deus. Estou saindo da igreja. Brincadeiras à parte, ninguém vai falar assim, mas vai dizer assim: irmãos, eu não compactuo com o que vocês estão fazendo, então sinto muito, eu me exonero da igreja, Deus abençoe vocês nessa nova conjuntura. É assim que a gente trabalha. Eu gosto muito dos batistas, porque os batistas têm mecanismo de defesa, chamado no direito peso e contrapeso, né? O pastor tem autoridade, a igreja tem autoridade, o pastor tem autoridade, e esses pesos não podem se conflitar. Quando tem um conflito, tem a confusão. Então, quando tem confusão, Deus não está no negócio. Gilbervânio, pode falar, meu irmão. Pastor, boa noite a todos. Qual o seu entendimento, pastor, com relação em uma igreja ter vários pastores, né? Que a gente vê no Novo Testamento
o apóstolo Paulo até recomendando que se elegessem nas igrejas presbíteros, ou seja, as igrejas do Novo Testamento tinham, né, mais de um pastor. Exatamente. Lembrando que a palavra presbítero, ancião e pastor e bispo é a mesma são funções para o cargo de pastor. Não tem problema. Qualquer igreja batista pode ter 2, 3 pastores conforme a necessidade. Por exemplo, eu estou agora com o meu filho, o pastor Rony, que é pastor batista, e ele foi convidado pela igreja. A igreja convidou ele para ser meu pastor auxiliar, porque a igreja tem mais de 200 pessoas e cabe um outro pastor para me auxiliar. Agora, uma igreja como a PIB de João Pessoa, a Igreja Batista de Manaíra, igrejas grandes que demandam, que tem 3.000 membros, 2.000 membros, tem que ter vários pastores, contanto que esses pastores sejam afinados com o pastor presidente, porque uma visão multiplica, 2 visões divide. Tem que ter uma afinação. Não sei se eu respondi a você, meu irmão Gilbervani, mas é isso que a gente explica para você, em nome de Jesus. Então, igreja grande tem viu, irmão? Igreja grande tem condição de ter 1, 2, 3 pastores? Pode ter. Igreja pequena, aí não tem condição. Uma igreja pequena que não entra nem 5.000 de dízimo, vai pagar 2 pastores como? Não é verdade? Porque a gente tem que dar um salário condigno ao pastor, não é enricar o pastor. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, lá em João Pessoa, numa convenção, eu acho muito errado o pastor Estevam ganhar 20 mil reais. Eu disse, errado? Se a igreja tem condição para pagar 20 mil para ele e sobra dinheiro para fazer outros projetos, que pague. Qual o problema? Meu irmão, você é avarento. Eu disse para ele, você é avarento. O pastor Estevam é um homem preparado, viaja muito, é um psicólogo, é um homem de um cabedal teológico gigantesco, é um homem famoso no meio evangélico e batista, e a igreja tem condição de pagar 20 mil a ele, quem sou eu para ser contra? O que eu acho errado é uma igreja que entra 20 mil reais de dízimo, dá só um salário mínimo para o pastor. E tem igreja na Paraíba assim, viu? Que entra bem financeiramente e paga pouco ao pastor. Mas isso é outra história, né? Isso é outro momento para a gente discutir. Ok? Não sei se respondeu Adalto, Júlio e Gilbervani, mas vamos continuar. Então, lembrando, a igreja local, ela é o topo da pirâmide. Ela liga e desliga-se de uma associação. Ela liga e desliga-se de uma convenção. Ela liga e desliga-se de uma convenção batista brasileira, porque ela é voluntária. A Convenção Batista Brasileira tem a Junta de Missões Mundiais. Ela sugere que as igrejas deem uma oferta no mês final de março de missões mundiais. Nós fazemos missões mundiais. Encerramos ontem na igreja. Até vou saber quanto ficou o levantamento de missões na igreja. Mas uma coisa eu sei, a gente oferta para eles pregarem o evangelho aonde a nossa igreja, e eu, e você, e a sua igreja não pode ir. Ela pode, com certeza, pagar alguém para ir para lá, para a Albânia, para a China, para a Ucrânia, pregar o evangelho. Mas a igreja disse assim, não, a gente não quer fazer oferta de missões. Ela tem essa liberdade. Certo, uma liberdade triste, mas ela tem. Porque isso é ser batista, é ter essa liberdade de cooperar e não cooperar. Agora, lembrando, quando você se associa a uma associação e a uma convenção, tem lá no regimento interno e no seu estatuto da convenção, que os associados e afiliados devem cooperar financeiramente com a associação e a convenção. Aí, se você não quer cooperar, você se desliga. Simples assim. O ruim é você ficar filiado, não participa de nada, não contribui com nada, está tomando lugar de outra igreja que queria fazer a obra. Mas o importante é isso. Primeiro lugar, olha a minha mão, não sei se dá para ver. Primeiro lugar, igreja local, depois associação, depois convenção regional, depois convenção nacional, e depois convenção da América do Sul, e depois convenção mundial. A igreja local, ela é soberana, e ela toma decisões, como no caso do Júlio César. Tomou a decisão, ótima, não feriu nada do Novo Testamento, nem do Estatuto Batista. Excelente, vamos cumprir, vamos colocar em prática. E a obra vai ser feita em nome de Jesus. Isso é o bom de ser batista, tem essas coisas boas. Então,
A igreja, agora, o importante eu quero dizer para vocês que a igreja não pode ficar isolada. Ela tem que estar na associação, tem que estar na convenção, tem que estar cooperante para se ajudarem mutuamente na obra missionária e na ação social e na área missiológica. Isso é muito importante. E tem os textos aqui para não ficar isolado, você vai ver depois com calma em casa. Mais uma vez, a pirâmide da autoridade, da autonomia, da autoridade, da soberania da igreja local. Conclusão. As igrejas batistas não são iguais. Por quê, pastor? Existem igrejas boas e igrejas ruins. Ou você acha que é tudo igual? Vocês acham que é tudo igual? Não, pastor. Não, não é. Não é tudo igual. Já tivemos um caso aqui no sertão, antigamente, que a igreja não dava o dízimo, não dava oferta, e o pastor, ele ia pescar na hora da escola bíblica dominical, pescar. Aí chegou o secretário executivo da Convenção Paraibana, chegou e disse, meu irmão, cheguei na igreja, não tinha ninguém na igreja, só tinha 2 irmãs cantando e louvando, e o senhor pescando. Aí o pastor, com os olhos cheios de lágrimas, disse, secretário executivo, se eu não pescar, como os meus 5 filhos vão comer? Porque a igreja não dá dízimo, a igreja não dá oferta, eu recebo de pedaço em pedaço e eu tenho que manter a minha família. Você acha, entenderam o que ele falou? Vocês entenderam? Sim, pastor. Quem estava falhando? A igreja. A igreja. E aí, se fosse você não ia pescar ou não ia? Com 5 filhos pequenos. Com certeza. Vai caçar, fazer o que fosse. Não ia? Você ia pescar na hora, meu amigo. É porque tem igreja que é ruim com pastor. Eu, graças a Deus, que eu sempre pastorei igrejas boas para comigo. Graças a Deus. Igreja boa é aquela igreja que paga o pastor, que ajuda o seu pastor. Júlio César e Dalton. Pastor, com relação a isso, qual é o seu entendimento sobre o pastor aquele que tem um trabalho, né? E trabalha também, mas também ele está afeta a igreja. Não tem um trabalho normal, circular. Quando a igreja é pequenininha, é um trabalho novo e não tem condição de sustentar o pastor, é excelente que ele faça, seja professor, seja empregado numa firma, trabalhe como advogado, faça o seu trabalho. Quando a igreja crescer e tiver condições de pagar a ele pode dizer à igreja, já que vocês cresceram, vocês podem pagar. Aí é bom ele ficar só com o ministério, para ter mais tempo de cuidar da igreja. Porque, por exemplo, morre a irmã Zefinha, ele trabalha no escritório de advocacia, ele é estudante de direito, tá? A irmã Zefinha morreu, ele está lá no fórum, despachando com o advogado, com o juiz. Como é que ele vai atender aquela família naquele momento? O celular dele vai estar desligado no silencioso. Quando ele for olhar o celular, já passou o tempo. E é capaz da irmã, que a irmã Zefinha morreu, a família chama outro pastor para fazer o funeral. Então, eu acho interessante. Trabalho pequeno, trabalho novo, excelente, tem um trabalho secular. Trabalho grande, que não tem, a não ser professor. Professor é a única profissão que dá certo para você ser pastor, porque tem horários, professor não trabalha o dia todo. Só aqueles que são ensino de manhã, de tarde, de noite, que é professor mesmo, é um professor que é pastor. Eu fui professor 7 anos na universidade e ajudei muito a minha igreja. Um período difícil financeiramente, eu dava o dízimo e colaborava com a igreja. Então esse é o meu sentido. Irmão Júlio César fez uma pergunta também, levantou a mão. Não, pastor, ficou só ativado. Foi só ativado. Dúvida também a minha dúvida foi o que Dalton perguntou. Pronto, beleza, meu irmão, beleza, vamos caminhar. Então, olha, hoje em dia há uma tendência perigosa de permitir que convenções mandem nas igrejas. Isso é errado. Temos que manter nossa autonomia e independência, custe o que custar. Então é importante você entender isso. Eu vou passar aqui à frente um pouquinho, que eu quero falar mais um pouco sobre a Igreja Batista. Vamos lá, isso. Estão vendo aí o slide? Muito bem. Igreja
é uma entidade composta de membros regenerados. Vem da palavra grega eclésia. Não chame eclésia. A pronúncia errada, eclésia. Assembleia de chamados para fora, que obedecem ao convite de Jesus. Os crentes estão no mundo, mas não são do mundo. Então, nós temos que entender que nós somos uma igreja de membros regenerados. Pastor, e aquele crente brigão, barulhento, arengueiro, que grita na igreja? Ou ele precisa se converter, ou alguém tem que disciplinar ele para ele se adequar e respeitar a casa de Deus, a casa do Senhor. Nossa cidade, gente, está no céu. E nosso corpo que é abatido, será corpo glorioso para subir aos céus e morar com Deus por toda a eternidade. A nossa assembleia, a nossa igreja, a nossa reunião, igreja não é 4 paredes. Não são 4 paredes. Igreja é um grupo de pessoas regeneradas que vão morar no céu. Então a Bíblia apresenta a igreja como um edifício espiritual, que são construídos com pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Cada pedra tem seu lugar próprio para construir uma casa espiritual. Eu estou decepcionado com a igreja, eu estou chateado com o pastor, eu vou ser desigrejado, eu vou ficar em casa. Olhe, eu vou ser bem claro. Se você se ofender, me perdoe, porque eu não quero ofender você, mas eu tenho que falar a verdade. A pessoa que não gosta da noiva do Senhor, ela não gosta do noivo, da noiva, que é Jesus Cristo. A pessoa que é desigrejada, ela está indo contra a palavra de Deus. Vocês podem entender isso. A pessoa que não gosta da igreja está indo contra a palavra de Deus. Flávio? Não, pastor, eu cliquei sem querer, desculpa. Certo? Então, entendam isso. Imagine 2 dúzias de laranjas num cesto. E alguém vem e põe 2 laranjas podres. O que vai acontecer? Vai apodrecer o restante na questão de tempo e de dia, de semana. É claro, isso é tão claro como água cristalina. Então, temos que entender isso. Então, o corpo espiritual é a igreja. Então, você tem que entender que você não pode se prender a um jugo desigual com os infiéis. Está aqui a palavra de Deus explicando para você, que é 2 Coríntios capítulo 6. A igreja tem a responsabilidade de ouvir a profissão de fé dos novos convertidos para que eles sejam batizados e ouvir o testemunho de cada um deles para verificar se eles são nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo. Nós temos o direito de esperarmos uma mudança de vida aos candidatos ao batismo. Nós temos o direito. Eu sou crente, tenho que me batizar logo. Não, vamos esperar. Você vem do catolicismo, você vem do espiritismo, da Umbanda, do ateísmo, vamos esperar você. Vamos ensinar você, vamos discipular, vamos orar por você, para você mudar de vida, para você ver se você realmente é salvo ou não. A igreja é composta de crentes nascidos de novo. Qual a idade certa para o batismo? A idade certa é de acordo com o entendimento e arrependimento do candidato. Eu fixo em 10 anos, às vezes 9, mas isso vai de cada um. 9, 10 anos é o suficiente para uma pessoa se arrepender e crer que Jesus, que é pecadora, que precisa ser perdoada por Jesus, que o sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. Se ela for bem discipulada, ela tem esse entendimento. 9, 10 anos. Tem igreja batista que coloca 12 anos. O importante é que a pessoa tenha um bom testemunho e seja de fato crente em Jesus. A igreja deve alimentar com a palavra de Deus, ajudar os fracos, levantar os caídos, orar e evangelizar para que os perdidos sejam convertidos na igreja. Nós somos santos, tem as várias referências aqui, santos e santos. Romanos 1,7, Romanos 6,19, 22, Gálatas 6,15, 1 Coríntios 1,2, nós somos santos. Então nós somos membros de uma igreja, é bíblico. Irmãos, eu não conceberia ficar sem me congregar. Não daria certo para a minha pessoa ficar sem se congregar. Então, os pastores e os diáconos devem cuidar das pessoas através da oração, da mensagem bíblica,
da pregação da palavra, que é a mesma coisa, e os diáconos serviam as mesas do Senhor, a mesa dos carentes e a mesa do pastor. Ok? Então é importante entender isso. Uma pessoa que nasceu de novo quer estar junto de crente. Igreja é comunhão. Relações entre membros da igreja local garante comunhão, garante serviço, garante oração e garante adoração a Deus, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, veja que vai se aproximando aquele dia, demonstrar uns aos outros, Hebreus 10, 25. Batismos. Nós temos imersão, que é errado, nós temos derramamento, que é errado, e aspersão, que é errado. O batismo verdadeiro é imersão. Tendo Jesus saído da água. Ninguém sai da água com um balde na cabeça, ninguém sai da água com um pingo d'água. Então, imersão é mergulhar, a palavra grega baptizo é mergulhar, era o verbo grego usado pelas lavadeiras de roupa da antiga Grécia. Vamos batizar a roupa, vamos lavar a roupa. Então, imersão, derramar não é batismo, aspersão não é batismo, o batismo verdadeiro é imersão. Que a pessoa ela é mergulhada nas águas, ela morre para o mundo e ela sai das águas ressuscitando para Jesus Cristo. E é um ato de obediência a Deus. Quem deve ser batizado? Quem é crente em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador e que já tem dado evidência de ser uma nova criatura. Certo? Tem que ter as referências para vocês, batismo de Lídia, de Paulo. Aí você pergunta, pastor, no Novo Testamento a pessoa se convertia e era batizada logo. Mas é lógico que era batizada logo. Mas por que era batizada logo, meu irmão? Porque eles vinham do judaísmo, tinha a Torá, tinha o Tanakh, tinha os Tefilim, tinha os cânticos, tinha todas as promessas, a aliança. E aí as pessoas compreendiam o evangelho e se convertiam de verdade, instantaneamente. Hoje é um processo para a pessoa se converter, a pessoa um sobe, levanta, um sobe, levanta e cai, mais ou menos. É difícil, hoje a sociedade é difícil, você tem que provar se a pessoa realmente é crente ou não é crente mesmo. Quem deve ser batizado? Crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Rejeitamos o batismo infantil, seja batismo católico ou reformado. O batismo não salva, é apenas um símbolo do que já aconteceu com quem crê. Então, todo mundo no Novo Testamento sabia o que era certo e errado e sabia das injunções morais da lei quando os gentios foram alcançados. Quando os gentios foram alcançados, a igreja ordenou a eles: se vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, se abster do sangue, se abster da carne sufocada e se abster da fornicação. 4 injunções. 4 injunções. 4 injunções. Gilbermânio, pode falar, meu amado irmão? Pastor, queria saber qual o seu entendimento com relação ao rebatismo de irmãos que chegam, né, que vêm de igrejas reformadas. Tem aqueles que se batizaram quando crianças, mas tem aqueles que se batizaram por aspersão depois de adultos, conscientes de sua conversão, têm certeza de sua salvação. Qual o seu entendimento quanto a isso? O meu entendimento, o entendimento do Novo Testamento, diz que batiza por imersão. Se a pessoa veio da igreja congregacional, presbiteriana, ou igreja reformada, e foi batizada por aspersão, mesmo em fase adulta, ela vai se batizar corretamente por imersão. Eu tive um exemplo aqui, eu perdi uma amizade, Gilbervânio, de um pastor presbiteriano, muito meu amigo. A filha dele namorou com um jovem de nossa igreja, noivou e casou. E no dia do casamento, o pai dela, que é pastor presbiteriano, disse assim: pastor Ranieri, meu amigo, minha filha casou-se com um membro de sua igreja. Aceite ela sem ela ser batizada de novo. Eu disse: meu amado amigo, eu sei que a nossa amizade vai se ruir por terra, porque se ela assim o desejar, ela será batizada por imersão. E aí rimos, era festa de casamento, a gente estava nos comes e bebes, o bolinho, o salgadinho. Passou-se o tempo. Com 1 ano, a filha dele pediu o batismo. E aí ele ligou para mim: pastor, eu já briguei com minha filha para não se batizar, mas
Fale com ela para não se batizar. Falei, fulano de tal, eu vou dizer a você o que eu disse no casamento dela e do seu genro. Se ela desejar se batizar, ela será batizada. E ela foi batizada nas águas por imersão e eu perdi uma amizade. Ele deixou de falar comigo com alegria. Ele não se intrigou, ele é um pastor, homem de Deus. Mas ele não tem mais intimidade comigo. Ele ia lá para casa, ele me convidava para casa dele, acabou a intimidade. A gente se vê, ele mora em outra cidade, a gente se vê nos congressos missionários que a gente participa, mas não a amizade da parte dele esfriou. Então eu faço assim, eu sigo o Novo Testamento, que é imersão. Seja quem for, pode ser um pastor, se vier um pastor reformado, que batizar por aspersão, eu digo, meu amigo, você vai ser batizado por imersão. Irmão Dalton. Pastor, da mesma forma, os presbiterianos, eles seguem também dessa forma, assim? Se for um crente batista, por exemplo, e agora está se ligando à igreja presbiteriana, eles batizam de novo agora ou não? Não, eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Eles aceitam o batismo por imersão. Por imersão. E alguns pastores presbiterianos já estão se adiantando. Chega para vocês e diz, Dalton, você é novo convertido, quer se batizar? Quero. Dalton, você quer se batizar por aspersão ou imersão? São poucos que fazem isso, são poucos, bem pouquinho. Mas alguns fazem isso. Aí você diz, não, pastor, por aspersão mesmo. Porque por aspersão é mais fácil para eles. Apresenta, eles fazem uma profissão de fé no altar da igreja, o pastor pega um balde d'água, uma toalhinha, e derrama pingo d'água na cabeça dele, num copinho assim. Imersão não, tem que ter uma piscina, tem que ter um batistério, tem que ter um rio, tem que ter um lago. Mas alguns pastores, poucos, fazem essa pergunta. A maioria aceita normalmente. Mas nós batistas somos intransigentes, porque o nome batista é aquele... Anabatista, que você está aprendendo com o pastor Ronda, que já aprendeu a história. Aquele que rebatiza, e batista aquele que batiza. Então, se a gente abrir mão... Aí tem uma coisa que vocês não perguntaram, mas eu vou dizer para você. Se uma pessoa na UTI se converter e querer se batizar, chama-se batismo clínico. Você batiza a pessoa, que você não pode mergulhar ela num tanque. Você batiza por aspersão? Tem pastor batista que batiza por aspersão. Sabe o que eu faria? Eu dizia, meu amado irmão, fique tranquilo. Vocês têm seu nome escrito no livro da vida do céu. Não se preocupe quanto a isso. O ladrão da cruz não se batizou e foi para o céu. Não estou dizendo que você é ladrão. Estou dizendo que você é pecador. Que se arrependeu aqui na UTI. Não se preocupe com o batismo, se preocupe na sua entrada no céu. Pronto. Porque eu não ia ser contra os meus princípios. Se eu batizar ele clinicamente, aí outro vai dizer assim, mas o pastor Ranieri batizou fulano que estava na UTI, e ele saiu da UTI e ficou bom, glória a Deus, e agora? Eu quero me batizar também, eu não quero ser mergulhado, porque eu tenho medo d'água. Então é por aí o caminho que os batistas usam. Agora tem pastor batista que faz esse batismo clínico, eu não faço. Tem a questão, eu já vi na igreja batista séria, batizar uma pessoa muito idosa por aspersão, né? Porque era assim, era bem idoso, já perto dos 100 anos de idade, próximo do fim da vida mesmo, sabe? E assim, o idoso não poderia entrar numa piscina, nenhuma coisa para dar um mergulho, né? Então foi batizado por aspersão. O conselho se reuniu, o pastor aceitou e então foi batizado por aspersão, sabe? Eu não faço isso, eu faço um aparato todinho, sabe? O que aparato eu faço? Eu digo, vamos pegar 6 pessoas, colocar ela num tanque aqui, rapidinho, coloca num tanque, numa caixa d'água, rasga uma caixa d'água bem direitinho. Eu organizo bem direitinho, eu bati no idoso bem direitinho. Só não bati se ele tiver osteosporose, aí é complicado. A osteosporose crônica pode quebrar os ossos dela. Mas se tiver só na idade, ele batiza tranquilamente. Como eu já batizei de 90 anos na igreja, chamei 2 irmãos, coloquei no batistério. Você fez o trabalho lá com o batistério, tem aquela escadinha, não é difícil, né, de subir com o idoso. Colocamos 4 pessoas com eu 5 batizando o fulano de tal dos Anzóis Pereira. Se eu abrir a sessão, aí, meu amigo, aí a gente perde o âmago de ser batista. Eu sou bem radical. Eu confesso que eu sou bem radical batista. Sou batistão do B forte, do pé roxo, como diz o fulano de tal. Raiz, não é Nutella não, né? Não, eu sou raiz. Mas, se algum colega faz isso, é problema deles. Eu não vou brigar com eles, não, entendeu?
Eu não vou arrumar confusão, não. Agora, eu perdi uma amizade de um pastor presbiteriano, lá de João Pessoa, porque eu batizei a filha dele. Entenderam? Estamos chegando ao final. Então, a aula foi boa, né? Foi boa. Está sendo boa. Imersão nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a entrada na igreja, é o batismo, sempre na igreja pelo batismo. Você conhece pessoas que se dizem crentes e não querem se batizar? Você conhece alguém assim? Já conheci, pastor Jean. Eu tenho um irmão de pai e mãe. Meu irmão de pai e mãe, meu irmão disse, eu sou crente, eu não vou me batizar porque não tem um pastor santo na terra para me batizar. Ele está certo ou errado? Totalmente, né? Totalmente errado, ok? Muito bem, depois a gente fala sobre a ceia do Senhor. Falta 4 minutos, vai encerrar por aqui. A ceia do Senhor, lembrando, é memorial. Não é transubstanciação, nem consubstanciação, nem presença mística, ela é memorial. Ok? Deus abençoe vocês. Vou dar uma pausa de 10 minutinhos para a gente ter aula de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de fazer o trabalho, entregar para mim o trabalho até meia-noite hoje, viu? Deus abençoe, fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém.